Olá, esta aula é bastante curta e ela tem o objetivo de dar algumas dicas a respeito do funcionamento da linguagem com relação aos usos que os falantes fazem de algumas estruturas da língua portuguesa. Com relação especificamente ao caso que vai ser discutido, nós trataremos das relações entre os termos de uma oração. Então, das relações entre a palavra que vem antes, a palavra que vem depois, ou o termo que vem depois, complementando o sentido dela. Então, nós vamos pensar nas relações que são construídas pelos falantes a partir das regras de regência. Nós temos os usos dos falantes e nós temos as regras gramaticais. Então, nós vamos discutir um pouco a respeito da questão da regência verbal e da regência nominal. Esse tema é importante. Por quê? Porque quem está cursando uma graduação, no momento em que fala, não pensa muito nessas regras e no funcionamento delas, mas no momento em que escreve, ele necessita, né? E também precisa escrever da melhor maneira possível, que se faça entender e que faça uso das regras da língua portuguesa de acordo com a norma. Então, nós temos uma norma padrão que indica como devemos usar as palavras, né? E temos aquela que diz respeito ao nosso cotidiano, né? É, sabendo utilizar essas formas diferentes, nós nos situaremos bem em qualquer situação de comunicação, seja falada, seja escrita. Vejamos isso, como isso ocorre exatamente. Vamos começar então, né, com o que é a regência? Como nós definimos o que é regência? Nós temos aí uma relação que se estabelece entre o termo antecedente e o consequente. Agora, o que nós precisamos inicialmente pensar? Na relação de transitividade entre as palavras, ou seja, essa palavra tem sentido completo? Essa palavra precisa de um outro termo que complemente sua ideia e complemente o seu sentido? Essa complementação, ela vem diretamente ligada ou ela tem a mediação de algum outro termo, de alguma outra palavra que estabeleça a relação de sentido entre elas? Então, nós estamos falando de regência, um termo que rege um outro termo, que comanda esse termo, e do processo de intermediação. Quem faz essa ligação, essa relação, né? Então, nós temos aí que pensar em quê? No sentido dessa palavra dentro de um contexto. Então, vejamos um exemplo aqui inicialmente, né? Todas as crianças gostam de sorvete. Se eu dissesse todas as crianças gostam sorvete, ao ouvir esse enunciado que eu produzi, nós sentiremos um leve incômodo na hora em que escutamos. Por quê? Nós percebemos, nós sentimos falta de alguma coisa, ou seja, nós sentimos falta da preposição que faz a relação entre o verbo gostar e o complemento que é sorvete. Quando nós estamos pensando dessa forma, esse incômodo que causa, né, em nosso ouvido, gera uma percepção de algo, né, de algo que fica um pouquinho estranho. Então, será que isso sempre ocorre ou não? Normalmente, as pessoas não sentem muita falta desse nexo, né, dessa palavra, né, desse termo que faz essa relação.
e outras vezes sentem falta e até utilizam desnecessariamente. Então, quando nós temos esse tipo de uso, nós chamamos isso de queísmo e dequeísmo. Ou seja, às vezes acrescentamos um de, a preposição de, desnecessariamente, e às vezes não acrescentamos quando ela é necessária. Isso por quê? Porque a gente tem hábitos, né? Então, nós temos um grupo com quem nos relacionamos e esses hábitos acabam transparecendo nesses momentos, seja no falado, seja no escrito. Então, de alguma forma, nós temos alguns processos envolvidos e que no uso da língua cotidiano nós não nos percebemos, né? A gente não tem essa percepção de que isso está ocorrendo. Então, vamos continuar aqui um exemplo. Numa tirinha, né, que foi publicada no jornal O Globo em 2002, nós temos a fala da personagem: "Meu Deus, perdi a hora e não assisti o jogo. Nem me digam quanto foi, não quero saber". Então, é uso recorrente na língua cotidiana, né? Esse uso, assistir o jogo, assistir o filme, assistir o espetáculo, na língua cotidiana é o uso mais percebido pelos falantes e utilizado pelas pessoas. Mas no escrito nós temos a norma e nós seguimos essa norma, por quê? Porque obedecemos a essas regras gramaticais que são colocadas pela sintaxe. Então, nós temos que obedecer. O verbo assistir, ele tem mais de um sentido. Então, nós dizemos que ele tem mais de uma regência. Então, isso acaba provocando no falante de língua materna, de língua portuguesa, né, um certo incômodo. Por quê? Por este verbo ter mais de um sentido, acabamos confundindo e usamos uma forma pela outra. Então, isso é mais um fator que acaba fazendo com que nós falemos de uma forma sem obedecer necessariamente às regras gramaticais, às regras prescritas pela gramática. Então, o verbo assistir, ele tem mais de um sentido e, portanto, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Então, nós temos que perceber qual é o sentido no contexto, na situação. Então, eu tenho, por exemplo, o verbo assistir. Assistir ao espetáculo, assistir ao jogo, assistir ao filme. Ele exige a intermediação por meio de uma preposição, por meio da preposição a. Essa preposição, né, nos deixa claramente exposto que trata-se de um verbo transitivo indireto. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto e exige a preposição a. No entanto, nós temos um outro sentido em que ele é usado como transitivo direto, então não tem a exigência da preposição. Ele se liga diretamente ao complemento. Então, nós temos aí, no caso, o verbo assistir no sentido de ajudar, de prestar assistência, de socorrer. Então, na oração, no período simples, o médico assistiu o doente, nós temos aí um caso de transitividade do verbo direta, ou seja, não há preposição. O que nós temos aqui é o doente. O é o artigo masculino que acompanha o substantivo doente. Agora, nós temos vários verbos que se comportam dessa forma e que têm mais de um sentido. Então, é necessário pensar nesses contextos em que eles aparecem para que nós possamos refletir a respeito e saber usar. Se usa com a preposição, sem a preposição, e
assim escolhermos a forma mais adequada. No caso da regência, também nominal, nós temos nomes, nós temos substantivos, nós temos advérbios, nós temos adjetivos que exigem um outro termo para complementar o seu sentido. E às vezes há necessidade também de usar uma preposição. O que é preciso perceber? É o mesmo caso dos verbos. Nós temos que dar atenção e perceber se ele precisa de uma preposição, qual é essa preposição, se existe mais de uma preposição que a gente possa escolher para usar. Então, quando isso acontece, né, é necessário usar essa preposição e escolher a melhor, a que melhor vai preencher o sentido que nós estamos construindo na oração, né, na frase. Quando pensamos dessa forma, podemos utilizar um recurso. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui, o substantivo admiração. Quem tem admiração por alguém, por alguma coisa. Tem admiração a alguém, a alguma coisa. Então, nós precisamos usar a preposição a e a preposição por para completarmos o sentido devidamente. Assim também com outros substantivos, por exemplo, devoção. Quem tem devoção a alguém, tem devoção para, tem devoção com, tem devoção por. Então, nós temos a possibilidade de usar 4 preposições aí para ajustar e completar o sentido. Então, é a mesma coisa, vou transformar isso numa outra forma gramatical. Sou devoto a Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida. Então, quando eu mudei a classe de palavra, eu também senti a necessidade de fazer uso da preposição. Então, essa estratégia pode ser usada também. Por exemplo, admirar. Eu admiro. O verbo admirar, ele é transitivo? Ele é transitivo. Ele precisa de complemento? Precisa. Vamos escolher uma outra forma aqui na sequência. O verbo respeitar, por exemplo. Eu respeito ou eu tenho respeito a meus pais, eu tenho respeito com as crenças que carrego ao longo de minha vida, eu tenho respeito para com. Então, eu posso utilizar a transformação, a mudança da forma da palavra, mudando a classe de palavras e perceber se eu necessito ou não da preposição. Acabei agora mesmo usando uma preposição. Quem necessita, necessita de alguma coisa, necessita da preposição. Eu vou transformar esse verbo necessitar em substantivo, necessidade. As pessoas têm necessidade de falar, de serem ouvidas, de alimentação saudável, de justiça social. Então, a gente percebe que com a mudança gramatical da classe de palavra, a gente também utiliza a preposição. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, mas são alguns, vocês têm outros na apostila, no material didático, que vocês podem consultar a qualquer momento. Mas se vocês fizerem uso dessa estratégia, quem necessita, necessita de algo, quem tem necessidade de alguma coisa,
isso ajudará no raciocínio a ser construído e na oração, no texto a ser escrito. Eu espero que isso tenha ajudado a vocês de alguma forma. Até mais.